O que significa exatamente ser colocado na lista negra? Bem, é a suposição de que um jogador é evitado pela NBA porque se envolveu em um comportamento que foi considerado inaceitável. Normalmente, os jogadores são punidos com suspensão ou multa, mas mesmo depois disso, os times ainda querem evitá-los. Isso já aconteceu várias vezes ao longo da história, e em alguns casos, pode-se argumentar que não é justificável. Como vai, pessoal? Meu nome é Andy e hoje vamos dar uma olhada em alguns jogadores da NBA que foram colocados na lista negra, e isso aconteceu nos últimos anos. Será que eles vão voltar algum dia e receber outra chance? Vamos dar uma olhada. Kevin Porter Jr. O exemplo mais recente de um jovem promissor com potencial de All-Star que viu sua carreira tomar um rumo negativo. Em 11 de setembro de 2023, Kevin Porter Jr. foi preso e acusado de agressão à sua namorada, o que resultou em uma fratura no pescoço dela. Um mês depois, o Houston Rockets o envolveu numa aparente troca para aliviar a folha salarial com o Oklahoma City, onde Porter foi dispensado pouco tempo depois. Parece meio louco a princípio, porque você sabe que a NBA normalmente nunca leva a sério casos de violência doméstica. Normalmente eles resolviam isso, dependendo do talento do jogador. E considerando que Porter estava em ascensão, é chocante que ele tenha sido simplesmente dispensado. Desta vez, porém, é diferente. Enfrentando uma acusação de estrangulamento em segundo grau e agressão em terceiro grau, nenhum time quer ter a reputação de tolerar esse tipo de ato. O nome do Porter está em frangalhos, e você sabe, não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Ao longo dos anos, os Rockets se acostumaram com os surtos de Porter. De acordo com Woj, ele afirmou: Porter tem problemas de controle de raiva bem documentados, nos quais a equipe acredita que ele fez progresso, mas esses problemas voltaram a aparecer no sábado, e no fim, o levaram a deixar a arena em vez de se juntar novamente ao time. Isso aconteceu bem no início da passagem dele pelos Rockets, e eles esperavam que ele pudesse mudar para melhor. Para um cara como ele, que subiu na carreira depois de ter sido a última escolha da primeira rodada, ninguém questionava sua ética de trabalho e sua vontade de vencer. Mas com aqueles acessos de raiva ridículos e as brigas frequentes com a comissão técnica, Porter perdia a compostura com muita frequência. E isso foi se tornando intolerável aos poucos. Quando tudo culminou com a acusação de agressão doméstica, os Rockets sabiam que era hora de seguir em frente e que não havia como salvar a situação. Eu não acho que toda a esperança está perdida para ele. Se Miles Bridges conseguiu outra chance, tenho certeza de que eventualmente algum time vai contratar o Porter. Por enquanto, porém, todos os times da liga deram um recado claro ao não contratá-lo. Estão dizendo: não queremos nos associar a você até que você mude. Enes Kanter, ou pelo seu novo nome, Enes Freedom. O seu êxodo da NBA é um caso bastante interessante. Aparentemente, o cara tem uma recompensa em dólares pela sua cabeça oferecida pelo governo turco. No dia 8 de fevereiro de 2022, Kanter jogou supostamente sua última partida na NBA pelo Boston Celtics. No dia 10 de fevereiro, ele foi trocado para o Houston Rockets em um negócio que parecia horrível para os Celtics. Quero dizer, eles abriram mão de tudo isso só para conseguir Daniel Theis? Tem que ter mais alguma coisa acontecendo. Bem, Kanter foi rapidamente dispensado pelo Rockets e até o momento deste vídeo nunca mais jogou uma partida na NBA. Kanter acreditava que era porque ele falava abertamente sobre suas opiniões em relação ao governo chinês, e como a NBA gera muito dinheiro da China, os times não queriam ser associados a alguém que pudesse prejudicar sua receita. Embora Adam Silver afirme que qualquer pessoa é livre para se manifestar sobre questões com as quais se importa, e negue que Kanter tenha sido, você sabe, colocado na lista negra, isso não pode ser apenas uma coincidência. No momento em que ele começa a falar sobre isso, ele para de receber minutos em quadra, depois é trocado e dispensado, e nunca mais é visto na NBA? Você não pode dizer que ele está velho demais ou que falta talento para ele ou algo assim. No ano anterior, ele era uma peça importante para os Blazers. É difícil acreditar que, de repente, ele perdeu suas habilidades nos Celtics. Se você se lembra, a China na verdade parou de transmitir os jogos do Boston Celtics depois dos comentários de Kanter, e demorou um tempo para voltarem a exibir os jogos deles. Então, talvez tenha havido alguma pressão dos superiores para que Kanter jogasse o mínimo de minutos possível. Nunca saberemos toda a história, mas sabemos que desde que tudo isso aconteceu, além de ele estar na lista dos mais procurados da Turquia, nenhum time deu outra chance para Kanter.
Na verdade, ele nem sequer foi chamado para testes, então dá pra ver que os times não estão interessados nele. Já houve comparações entre o fato de Kanter ter ido para a lista negra e o de Mahmoud Abdul Rauf, que acabou na lista negra por se recusar a ficar de pé durante o hino nacional em 1996. Basicamente, o que esses dois caras têm em comum é que, apesar da NBA incentivar que se fale sobre questões políticas, tudo muda quando isso começa a afetar o lucro deles. O.J. Mayo. A história de O.J. Mayo é difícil de entender, mas você provavelmente também não sabe toda a verdade. De fenômeno do ensino médio à terceira escolha geral do draft, Mayo teve sucesso em todas as etapas do basquete. Mas por trás de sua aparência aparentemente inabalável, havia um homem que ansiava por perdão. Em 1º de julho de 2016, a NBA o suspendeu por violar a política de drogas devido ao uso de maconha e uma quantidade exorbitante de analgésicos. A suspensão duraria 2 anos e então ele estaria elegível para solicitar a reintegração em 2018. No entanto, quase imediatamente após sua suspensão, Mayo foi tomado pelo arrependimento e caiu em uma profunda espiral de solidão, vergonha e depressão. Sem o basquete, ele não tinha nada. No verão passado, ninguém além da minha família me ligou por 40 dias. Ainda não falei com algumas pessoas com quem eu costumava conversar toda semana. Ficar sem o jogo é provavelmente o mais perto da prisão que eu vou chegar. Desde os 6 ou 7 anos, sempre tive uma temporada de basquete. Esse foi o ponto mais baixo de toda a minha vida. Mayo teve a sorte de ter uma família que o apoiou. Acho que a suspensão dele da NBA é um bom lembrete de que não é a suspensão em si que machuca. É que você acaba sendo excluído da sociedade, dos seus amigos e das pessoas da liga com quem conviveu por tantos anos. Eles param de te ligar no instante em que você vai embora. Mesmo já tendo se passado vários anos desde que ele ficou elegível para voltar à NBA, ele ainda não voltou. Não foi por falta de tentativa. Mayo fez treinos particulares, tentou entrar em contato com antigos amigos e treinadores para ver se havia alguma maneira de voltar. Neste momento, a idade não está a seu favor. Talvez um dia ele tenha outra chance. Dion Waiters. Em 19 de outubro de 2019, Dion Waiters foi suspenso pelo Miami Heat por apenas um jogo. Pat Riley divulgou um comunicado dizendo que houve vários momentos inaceitáveis e má conduta, mas eles permaneceram vagos sobre o que realmente aconteceu. Primeiro, ninguém deu muita importância para essa suspensão, afinal, era só um jogo. Foi antes mesmo da temporada começar, então não era grande coisa, certo? Bem, isso saiu totalmente do controle. Aquela suspensão de um jogo levou a uma suspensão de 10 jogos, depois mais uma suspensão de 6 jogos. Waiters até teve um ataque de pânico depois de consumir muitos comestíveis com cannabis, e durante sua recuperação continuou desrespeitando as políticas do time, chegando até a fingir uma doença para evitar os treinos. O Heat o trocou, e ele foi dispensado imediatamente. Engraçado que o Lakers o pegou na lista de dispensas. Ele até ganhou um campeonato contra seu ex-time. Essa seria a última vez que ele apareceria na NBA. Por vários anos, Dion não tinha muito interesse em voltar, até que seu filho de 10 anos lhe fez uma pergunta. Pai, por que você não está mais na NBA? Ao que Dion respondeu, seu pai não está fora da liga por falta de talento. Foi por causa da minha atitude, do meu caráter. Eu era muito irresponsável e imaturo. Eu decepcionei o Heat. Eles foram bons comigo. Eu não lidei nada bem com isso. Pelo lado bom, Waiters conseguiu alguns testes com alguns times, mas desde 2020 ele ainda está esperando para voltar, se isso acontecer algum dia. Nos últimos anos, sinto que houve uma mudança maior em como os jogadores são colocados na lista negra ou boicotados. No passado, se você fosse, sabe, uma influência tóxica no vestiário, se tivesse problemas fora das quadras com a lei, ainda conseguia se virar se tivesse talento suficiente. Um time não vai te deixar de lado só porque você é problemático, desde que você saiba jogar. Hoje em dia, eu sinto que é diferente. Tem menos tolerância para esse tipo de coisa. É só olhar para o Miles Bridges, que basicamente foi suspenso por uma temporada inteira. No passado, eles separavam o que acontecia dentro das quadras do que acontecia fora. As coisas que você fazia fora da quadra nunca eram levadas tão a sério. Você nunca via um jogador ser suspenso por tanto tempo por um caso de agressão doméstica. Agora, isso criou um novo precedente de que seu lugar na NBA não deve ser considerado garantido, e todo jogador precisa seguir certos padrões. Com a era das redes sociais, a reação negativa se espalha rápido. Os times vão ser duramente criticados se contratarem um cara que acabou de ser alvo de uma acusação grave. A longo prazo, eu acho que é melhor para a NBA ser mais protetora da sua imagem.
Enfim, é isso, pessoal. Esses foram vários jogadores que estão basicamente na lista negra da NBA. Embora eu ache que alguns desses caras podem voltar eventualmente, só não sabemos quando, mas tenho certeza de que as histórias deles ainda não acabaram. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!